O Brasil tem quase a metade da população plenamente vacinada contra a doença do coronavírus de 2019. Isso levou a quedas constantes no contágio, nas mortes e nas hospitalizações, mas ainda morrem 300 pessoas por dia. E o movimento anti-vacinas ataca outra vez por causa da morte de um importante general dos Estados Unidos. Filho de imigrantes jamaicanos, o general Colin Powell foi um exemplo do sonho americano. Um menino pobre e humilde que serviu 2 vezes na Guerra do Vietnã, foi assessor de segurança nacional da Casa Branca, o primeiro comandante negro do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos e o primeiro secretário de Estado negro. Powell manchou sua biografia ao defender a invasão do Iraque no Conselho de Segurança da ONU em 2003. A morte de Powell, nesta segunda-feira, aos 84 anos, por complicações da doença do coronavírus, provocou mais uma onda de ataque dos militantes anti-vacinas, alegando que os imunizantes não protegem de fato contra a doença. Colin Powell sofria da doença de Alzheimer e de mieloma múltiplo, uma forma de câncer no sangue que abala o sistema imunológico e torna as vacinas menos eficazes. Um estudo recente descobriu que só 45% das pessoas com mieloma múltiplo ativo desenvolveram uma resposta adequada após receberem as vacinas da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. O general do Exército recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer em fevereiro, tinha uma dose de reforço marcada para a semana passada, mas sua situação se agravou e ele não conseguiu tomar a dose extra, contou um assessor. A morte de Powell não deve minar a confiança nas vacinas contra a Covid-19, que reduzem drasticamente os riscos de doenças graves e mortes. As pessoas totalmente vacinadas têm 10 vezes menos chances de serem hospitalizadas e correm 11 vezes menos risco de morrer de Covid-19, indica um estudo recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Entre os mais de 189 milhões de norte-americanos totalmente vacinados, houve até agora 7.178 mortes. 85% destas mortes foram de pessoas com 65 anos ou mais. Nenhuma vacina ou medicamento é 100% eficaz, observa o Dr. Paul Offit, diretor do Centro de Educação de Vacinas do Hospital Infantil da Filadélfia. O importante é saber que os benefícios da vacina superam de forma clara e definitiva os riscos de ter a doença. E sabemos disso para esta vacina, concluiu o médico. A Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos deve autorizar nesta quarta-feira a mistura de vacinas, especialmente na dose extra, e o uso das vacinas da Janssen e da Moderna como dose de reforço. Aqui no Brasil, a Letônia, um dos países da Europa Oriental que enfrentam um surto de Covid-19, como a Rússia e a Romênia também enfrentam, anunciou um confinamento de 4 semanas para tentar conter a variante Delta. Aqui no Brasil, uma divisão entre os senadores de oposição ameaça comprometer o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia. Os senadores não gostaram do vazamento para a imprensa de trechos do relatório que está sendo preparado pelo senador Renan Calheiros, com o indiciamento de mais de 70 pessoas, enquadramento do presidente Jair Bolsonaro em 11 crimes, inclusive homicídio qualificado e genocídio. Também discordam do indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, por acompanhar um empresário envolvido nas negociações de vacinas numa visita ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os senadores descontentes em que o combinado era discutir o texto final entre eles, antes de divulgar, consideram que o excesso de acusações politiza demais o documento, tira o foco principal e poderia levar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aliado e subserviente a Bolsonaro, a arquivar todo o relatório sem apresentar nenhuma denúncia. Na segunda-feira, houve depoimentos chocantes de pessoas que perderam parentes na pandemia. A leitura do relatório da CPI foi adiada de terça para quarta-feira. A votação ficou para a próxima semana. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia,
E mais informações sobre a carreira do general Colin Powell no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações na medida do possível, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.